A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de quinta-feira, dia 29 de agosto do ano de 2024, um dia que tem tudo para que possamos consertar algumas coisas que ficaram pendentes ontem, né? Aperfeiçoarmos outras, enfim, e viver um dia sem culpa. E falando em culpa, amados, o sentimento de culpa ele desempenha um papel importante no reconhecimento de erros e na busca por mudança de atitude. No entanto, é comum que muitas pessoas sofram ao lidar com a culpa, talvez de maneira inadequada. Existem tantas formas de culpa, né? Culpa pela morte ou pelo dano a alguém, a culpa por ter perdido algo que foi colocado para você guardar, culpa por não ter atingido determinada meta ou objetivo, culpa por não ter retribuído a confiança que lhe foi depositada, culpa por não ser aquela pessoa que se espera que sejamos, né? E outras situações. Mas o fato é que a culpa, ela geralmente causa dor, modifica a nossa autoimagem, alimenta a insegurança, rouba a paz. E na época dos romanos, do Império Romano, né? Havia uma prática chamada necroforia. A necroforia nada mais era do que os criminosos, quando matavam alguém, eles pegavam e amarravam o cadáver ah, nessa pessoa e ele era obrigado a ficar com aquilo ali, com aquele corpo amarrado ao dele durante alguns dias. Ou seja, aquilo, aquele, aquilo que ele fez não se afastava dele durante um certo período. E muitas ilustrações ou pensamentos a respeito de culpa usam essa situação para ilustrar. A culpa é aquilo que não se afasta, que causa incômodo, né? É a presença contínua de algo ruim que foi feito. Mas lidar com culpa de forma saudável também envolve aprender com os erros, né? Buscar a reconciliação com aqueles que foram afetados e fazer as mudanças necessárias para evitar repetir esses erros no futuro. Quando a gente olha lá em Romanos, no capítulo 7, verso 24, a gente vê o apóstolo Paulo falando: Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, ele se refere àquela situação que nós falamos agora de necroforia, né? Ou seja, esse corpo atado, ou seja, essa culpa, quem me livrará disso? Né? Como é que eu faço para me ver livre dessa culpa que me consome, que faz com que os meus dias se tornem longos e que minha alegria desapareça? O fato, amados, é que geralmente a culpa envolve alguém externo, né? E também nos envolve nós também, envolve internamente. E há duas formas diferentes de lidar com isso, né? Aquela culpa que envolve alguém externo, se for possível, o pedido de perdão pode cessar isso. E aquela culpa interna, que não envolve dano a ninguém, mas a nós mesmos, também precisa ser resolvida. Também precisamos nos perdoar. Precisamos acertar contas conosco.
precisamos colocar as situações em dias. E não há caminho mais fácil para isso do que abrir a boca e dizer: eu errei, eu peço perdão, eu não deveria ter feito, eu me arrependo do que eu fiz. Por mais doloroso que isso seja, por mais doloroso que isso seja, é necessário e urgente. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro e buscar que culpas eu carrego, quais as culpas que ainda me consomem, que às vezes eu penso estarem resolvidas e elas voltam à tona. E um olhar para fora e ver um mundo que te culpa por muitas coisas, por não atingir certas metas, por não ter certos comportamentos, por não participar de certos tipos de ambiente, etc, etc. E olhar para tudo isso e tomar uma posição e se afastar daquilo que te causa angústia, que te causa perda e, consequentemente, culpas. Obrigado, Deus Santo, porque o Senhor nos orienta. Obrigado porque o Senhor nos mostra, Pai, o que fazer, como levar a vida de uma forma mais digna, de uma forma mais suave, Deus. Eu sei que o Senhor quer o melhor para nós. E ao nos alertar sobre isso, o Senhor prepara um caminho melhor. Te agradecemos, Deus, por tanto amor e tanta consideração. Te louvamos e te bendizemos. Essa é a nossa oração de agradecimento e de reconhecimento, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.